Há precisamente 2 meses eu me ausentei do YouTube e também do meu Instagram porque eu tive que trabalhar durante o verão para conseguir continuar a estudar. Nesse vídeo eu vim trazer 10 lições que eu pude retirar desse período e eu conto contigo para assistir esse vídeo. Antes de mais, se tu ainda não és inscrito ou inscrita, já te inscreve. Nesse canal vais encontrar conteúdo diverso e se te identificares com algum deles, fica por aqui e segue-me também nas minhas redes sociais e o meu Instagram é @claudiafeto. Antes de começar a falar das lições que eu aprendi durante esse período, eu quero deixar bem claro que eu sou 100% sustentada pelos meus pais. Mas eu posso dizer que viver longe dos pais e num país estrangeiro não é fácil de todo. Então, tudo que eu puder fazer para colaborar no meu sustento é sempre bem-vindo. Numa noite, depois de conversar com a minha mãe, uma conversa bem séria, estávamos a falar das finanças para esse ano letivo e entendi que eu tinha que conseguir um trabalho urgentemente. E em lágrimas eu clamei a Deus. Para os que me acompanham já há algum tempo, sabem que eu sou cristã. Tudo que eu faço na minha vida, eu acredito que tem sempre a mão de Deus lá. Eu caí em lágrimas naquela noite, eu chorei, eu clamei, porque eu pedia, Senhor, eu preciso de um trabalho para poder colaborar com as contas. Eu necessito, é uma necessidade. E é a minha única alternativa. Porque depois do Covid estava difícil encontrar aqueles trabalhinhos de verão. Orei, chorei, fiquei calma e tranquila. De manhã, no dia seguinte, isso era um sábado à noite, recebo uma chamada de uma amiga minha, a Ana, que rapidamente diz-me, Cláudia, tem um trabalho de limpezas, estão a pedir uma pessoa urgentemente que é para começar já amanhã, segunda-feira, tu estás interessada? Eu hesitei, eu disse, limpezas. Mas eu pensei e eu disse, não, essa é sem dúvida a resposta à minha oração. Porque eu precisava desse trabalho. Então, a primeira lição que eu tirei dessa fase foi que, sem dúvida nenhuma, Deus ouve e responde às tuas orações. A segunda lição foi de caras a mais rápida que eu aprendi na primeira semana logo que eu comecei a trabalhar. Era um parque de campismo e eu tinha que fazer limpeza nas casas de banho. Eram 2 casas de banho de mulheres e 2 casas de banho de homens. Então, no total, podemos dizer que eram cerca de 14 toaletes, 10 balneários e muitos lavatórios para eu limpar. E isso contando que era um parque de campismo e essas casas de banho funcionavam mais ou menos como casas de banho públicas. Além disso, o parque tinha bangalôs, que eram como se fossem casas de floresta. Casinhas tipo cabanas, que eram alugadas por pessoas que queriam lá passar alguns dias. E também tinham mobilhomes, que eram como se fossem casas móveis mesmo, mas estavam lá no parque. E as condições eram como se fossem de um hotel, dentro de um parque de campismo. E eram 2 bangalôs e 2 mobilhomes. Então, tudo isso eu tinha que limpar. E eu percebi que as pessoas que trabalham nas limpezas, elas não estão lá porque elas querem. Elas estão lá porque elas precisam. E hoje, quando eu vejo uma senhora ou um senhor de limpeza, eu entendo que essas pessoas não só merecem o meu respeito, como merecem o meu respeito máximo. Eu passei a olhar para aquelas pessoas com admiração pelo trabalho que elas fazem. E acreditem, é um trabalho muito, muito digno, tal como qualquer outra função pública ou que possamos ver como menor. A empatia que tu crias quando tu és colocada na situação daquelas pessoas é simplesmente diferente. Ao longo dos meus trabalhos, eu entrava às 9 da manhã e saía às 18 da tarde, tinha uma hora de almoço e passava o dia todo lá no parque de campismo. Então, às vezes, eu tinha bastante tempo livre para refletir e pensar. E eu não deixava de pensar nos nossos antepassados escravos. Por quê? Porque, independentemente de eu ter sido bastante respeitada algumas vezes no meu local de trabalho, eu não parava de pensar que eu estava lá trabalhando para receber uma remuneração. Ou seja, eu não estava lá de graça, eu não estava lá obrigada, eu estava lá porque eu precisava, porque eu queria e eu ia ser paga.
E ainda assim, haviam pessoas extremamente mal educadas, desrespeitosas, e ainda assim eu tinha que continuar. Eu estava lá para trabalhar, mas eu ia receber o meu dinheirinho. Mas os meus antepassados, elas faziam tudo porque eram escravas. Elas tinham que limpar a sujidade de outras pessoas. Graças a Deus que hoje podemos ser negros e viver num mundo livre para podermos receber pelo nosso trabalho. Ainda que ele seja um trabalho desagradável, mas graças a Deus por isso, porque nos tempos passados não eram assim. Os negros eram obrigados a fazer trabalho de escravidão e não recebiam nada por isso, nem o mínimo respeito. É um sinal de gratidão pelos meus antepassados que lutaram para a abolição da escravatura. A quarta lição que eu aprendi foi que trabalhar é bom, ajuda-me a criar uma rotina, ajuda-me a me alimentar a horas e depois o corpo se habituou. Nas primeiras 2 semanas eu me lembro que era muito difícil levantar-me às 8, às 7h30 para trabalhar. E depois que eu terminei o meu período de trabalhar, o meu corpo se habituou tanto àquela rotina que não importasse que hora eu fosse dormir, eu iria me acordar sempre às 7 e tal, 8 horas. E isso para mim foi muito bonito de ver como o meu corpo se adapta e como o meu corpo próprio me ajuda se eu lhe ajudar. Se eu criar uma rotina para ele, ele vai estar nessa rotina. Teve um dia que eu limpei as casas de banho. Antes do almoço, eu tirava uns 15 minutinhos para descansar e estava ali no telefone a mexer. Decido ir à casa de banho. Quando eu entro, uma senhora vem e diz: Cláudia, já viste a toalete X? Teve alguém ali que fez as suas necessidades e pintou a dedo as paredes com a sua necessidade. Sim, fezes na parede, a dedos. Naquele momento eu só queria que existisse um buraco. Ai, hoje está saindo muito sotaque São Tomé, aqui um buraco. Só queria que existisse um buraco para eu poder me enterrar, que alguém fizesse aquilo por mim e depois eu voltasse. Eu me enchi de raiva, tive que engolir o meu nojo e ir limpar aquela parede. Eu fui educada a limpar o que eu sujo. Se eu sujei, eu vou limpar. E isso criou em mim um espírito ético de responsabilidade a ponto de eu não gostar de limpar a sujidade de outrem. Mas eu fui colocada num trabalho em que eu tinha que limpar as sujidades que outras pessoas faziam e deixavam lá. E às vezes de propósito, porque tinha alguém para limpar. Afinal, eu era empregada, não é? Por que especificamente eu tive que ir para aquele trabalho? Para eu aprender que tratava-se muito mais do que limpar as sujidades de outra pessoa. Tratava-se de servir as pessoas. E quando você serve, não é o teu direito que está acima do direito das outras pessoas. É a tua bondade, é a tua vontade de ali estar que está acima da maldade das outras pessoas. E naquele momento eu percebi como o sacrifício que Jesus fez por nós e faz diariamente funciona. Como é que o sangue dele elimina os meus pecados e me concede uma nova chance. Porque aquele foi um dos episódios pelos quais eu tive que passar. Houve um dia que eu cheguei e tinha fezes no chão, atrás da sanita. Eu fiquei cerca de 10 a 15 minutos com a mangueira só a ter que tirar aquela fezes que já estava agarrada ao chão, apanhar com a pá e deitar no lixo. Isso me fez pensar que da mesma forma que eu estava a limpar algo que eu não fiz, uma sujidade que não é minha, é a mesma forma como Jesus veio e morreu por mim, mesmo sendo inocente. Talvez para quem não é cristão e não acredita em Deus seja mais complicado, mas eu sei que para quem é cristão e conhece um pouco da Bíblia vai entender o que eu estou a querer dizer. Isso tornou meus dias mais leves quando eu encontrasse coisas menos agradáveis de limpar. Todas as semanas tinha um desafio. E esses desafios me faziam ver como não se tratava de eu não limpar o que o outro fez, mas se tratava de até que ponto vai a minha bondade, de até que ponto eu compreendo que da mesma forma que aquelas fezes estavam no chão, é a mesma forma que o meu pecado é perante Deus
E mesmo sendo inocente, ele enviou Jesus Cristo para morrer por mim e anular esses pecados, jogar no fundo do mar, atirar uma pedra em cima e esquecer. Assim, aquilo tornou-se tão vivo na minha mente e só fortificou a minha fé em Deus. Foi forte, foi forte. A sexta coisa que eu aprendi na prática foi que tudo são fases. Chegou ao fim do primeiro mês e eu só pensava, eu quero ir embora, eu já não gostava, não vou ser hipócrita, eu não gostava daquele trabalho, não gostava de tudo. E eu só pensava em ir embora. O que me dava força é que eu sabia que era só um período, que era uma fase. Eu tinha que trabalhar, conseguir uma quantia de dinheiro para poupar e pagar as contas para estudar e que tudo são fases. E isso ajudou-me a ter paciência e saber esperar. Existem pessoas extremamente maldosas, mal educadas, que vão estar lá para te colocar embaixo. Só que ao fim da tarde, por exemplo, vinha uma senhora e tirava 5 minutos do tempo dela para saber quem eu sou, para conversar comigo. Era simpática e até já me chegou a dar alguns tomates e cebolas. Foram coisas simples, mas que com certeza eu nunca vou esquecer, porque a bondade dessas pessoas fazia-me esquecer a maldade das outras. E havia assim casais, né, idosos, e um desses casais eu conheço, é da mesma igreja que eu, e eles passam o verão lá. Então, todos os almoços eu ia para lá, tirava uma hora, ficava lá com eles e aquilo me restabelecia, me fortalecia. E nisso vai uma lição bônus dentro dessa lição, que dividir os fardos é mais fácil do que levar sozinha. E eu não posso ser ingrata em não falar da minha colega Ginaide, que me auxiliou nesse trabalho. Nós dividimos alguns dias e, sem dúvida nenhuma, sem ela não teria conseguido terminar. Eu tenho que deixar aqui um agradecimento a ela. A oitava coisa que eu aprendi, e vem em sequência da sétima, é que, pelo fato da maior parte das pessoas que ficavam lá a maior parte do tempo serem pessoas de idade, serem pessoas mais velhas, isso exigia paciência da minha parte. Eu aprendi que lidar com pessoas mais velhas exige paciência. E para quem me conhece de perto sabe que de vez em quando paciência não é o meu maior forte. Mas eu aprendi a prolongar o meu pavio. É isso, lidar com pessoas mais velhas é necessário, porque todos nós um dia vamos chegar lá e requer paciência, porque são pessoas que já não são jovens, já não têm a nossa cabeça, já não têm os nossos ouvidos, já não têm os nossos olhos, então requer muita paciência. A nona lição que eu tirei desse período foi que eu preciso e todos nós precisamos de nos educar financeiramente. E essa mentalidade de educação financeira também, como posso dizer, explodiu mais ainda quando eu comecei a ler o livro Os Segredos da Mente Milionária. A educação financeira vai me ajudar a conseguir alcançar os meus objetivos. Eu aprendi isso porque no fim desse período eu recebi o meu salário. E se a minha mentalidade não mudasse, não adiantaria nada eu ter esse trabalho, ter ganhado esse dinheiro e depois voltar a ficar sem uma boa quantia poupada de novo. Eu tinha que fazer valer a pena todo aquele esforço. Então daí a necessidade de me educar financeiramente. A décima lição e última, mas não menos importante, foi que depois de terminar aquele período, eu trabalhei do dia 20 de julho ao dia 6 de setembro. Depois de terminar, e mesmo antes de terminar, eu prometi para mim mesma que aquele seria o último trabalho daquele gênero que eu iria fazer. E por quê? Porque eu acredito nos meus sonhos, eu acredito no meu potencial e eu não quero e não vou querer e não desejo a ninguém que passe o resto dos seus dias tendo que trabalhar naquelas condições. E eu prometi para mim mesma que a próxima vez que eu fosse trabalhar seria na minha área, no design, que é o que eu gosto de fazer, que é o que eu tenho me desenvolvido e no que eu tenho me especializado. Já agora, se tu não conhece o meu Instagram de design, eu convido a conhecer, é @fetdesign. Entra lá para ver os meus trabalhos, os trabalhos que eu tenho feito. E sem dúvida isso me deu garra, sangue nos olhos para ir à luta e conseguir viver do que eu gosto de fazer, do que me dá prazer, o que não me vai trazer estresse, o que não me vai trazer dor de cabeça, apesar de trazer, mas me dava prazer. Então essas são
as 10 lições que eu pude retirar desse período em que eu trabalhei nas limpezas aqui em Portugal. Espero que com esse vídeo vocês também possam ter tirado lições das minhas lições e que possamos continuar aqui rumo aos 400 inscritos, estamos quase lá. Então partilha com todos os teus amigos, familiares. Tens aquele amigo ou amiga que quer vir para Portugal e se calhar quer saber como é que as coisas são, partilha com ele ou com ela esse vídeo para que possamos chegar ao maior número de pessoas, tá bom? Um grande beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!